bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso segundo girão de notícias do dia, com bastante informação quentinha agora e também importante. Carol Pfeiffer veio a público trazer um pouco mais de detalhes, confirmou que já assinou o NDA, que é aquele documento que, para ela ter acesso a alguns documentos oficiais do clube, ela tem que manter sigilo e não pode divulgar essas informações. Ela confirmou que já assinou esse documento e que terá uma reunião amanhã com Vitor Roma e com o presidente Jorge Salgado. Também disse que não tem nada a ver com essa situação que apareceu do Vasco agora virar clube empresa. Eu vou deixar com vocês a própria Carol trazendo atualizações. Um outro ponto também interessante, lembra aquela informação que eu trouxe para vocês ontem aqui no canal, publicada pelo Estadão, um dos principais veículos lá de São Paulo, dizendo ali, pegando depoimento do René Simões e também do Lazzaroni, dizendo que os favoritos brasileiros para receber investimento árabe seria o Vasco, o Cruzeiro. O René Simões até indicou algumas equipes, falou o nome do Cruzeiro, o nome do São Paulo e do Santos. O Rodrigo Capello criticou a matéria que foi publicada ontem. Vou trazer o depoimento aqui do Rodrigo Capello. Então, todas essas informações você vai acompanhar após a vinheta. Fala galera, beleza? Acabou de assistir a vinheta aí, deixa o like no começo do vídeo que ajuda a gente bastante. Também segue a gente lá no Instagram, você que acompanha o Dieguinho pelo Instagram também recebe muitas informações por lá. Quem não é inscrito no Futebolaço Podcast ainda já se inscreve, tem muita resenha bacana lá. E o Futebolaço Podcast já tem 15 vídeos publicados, melhores momentos das nossas entrevistas estão por lá também. Então dá essa força pra gente lá. Feito esses pedidos iniciais, vamos aí às informações. A Carol Pfeiffer novamente veio a público para poder esclarecer algumas situações. Vai comentar dessa reunião que ela tem marcada com a diretoria do Vasco. Vai trazer mais detalhes sobre essa situação de investidores, sobre essa questão do clube empresa, que segundo ela, o Vasco acabou de divulgar, ela não tem nada a ver com esse procedimento que o clube está adotando nesse momento. Então, para não ficar só nas minhas palavras, eu vou deixar com vocês a própria Carol Pfeiffer trazendo um pouco mais de informação. Agora, atualizar sobre o Vasco, tá? Então, eu tenho dentro do meu time uma pessoa maravilhosa chamada Zila, que foi minha professora na faculdade, se aposentou dando aula na FGV, tá? Depois de 30 anos de FGV. Ela era responsável pela área de captação, inclusive, da FGV, manja pra caramba sobre o assunto e também dava aula de pesquisa de mercado, ainda dá aula de pesquisa de mercado. Deixa eu deixar muito claro aí pra vocês. Então, é uma pessoa que mais tem know-how sobre isso, né? Sobre pesquisa, que foi o que a gente fez com a torcida vascaína para entender o consumo, o estilo de consumo do vascaíno. Para que isso? Para encontrar as melhores empresas que possam ser parceiras e possam aí patrocinar, colaborar com o Vasco, ou seja, trazer mais receita para o time para poder arrumar a casa. E ela está tabelando, acabei de falar com ela sobre isso, ela tá tabelando depois de 69 mil respostas, tá um trabalhinho, né? Para quê? Para que a gente possa apresentar isso para a diretoria do Vasco, em particular para o VP, né, de marketing, que é o Vitor Roma. Continuando aqui, então, apresentar para o Vitor Roma isso, para que a gente possa entender quais são as parcerias que já existem, quais são as empresas que possam ser parceiras, as empresas que estão dentro do meu networking, dentro do networking também, né, da Zila, que fez isso por muito tempo, essa área de captação. Então, ou seja, de profissionalizar isso. Com dados, com números, fica muito mais fácil da gente mostrar argumentos. Afinal, né, contra números não há argumentos. Então, a gente sempre trabalha aqui com dados. Essa é uma parte. A segunda parte, como prometido, assinei o NDA. Agora, os próximos passos é entender toda a situação financeira dentro do clube e se existem alternativas, quais são elas. Vou deixar claro que sobre a notícia que saiu e muita gente estava preocupada aí, se o clube vai ser vendido ou não, gente, eu não vejo isso com maus olhos, né? Acho que é um processo natural que o clube está fazendo para profissionalizar ele, tá? Mas eu não participei de nada disso, isso não tem nada a ver comigo. Então, eu não quero falar sobre essa medida em particular, tá? Só para deixar isso muito claro. Então, isso não partiu de mim, né? Isso já estava acontecendo mesmo porque eu acabei de conhecer a história aí do Vasco, né? De conhecer as pessoas envolvidas no Vasco. Então, esse é um processo que já estava acontecendo provavelmente. E que ele deve ter um propósito muito claro, que não é ainda do meu conhecimento, tá? Mas é importante de dizer que antes de qualquer crítica, de qualquer
né, burburinho, é importante entender o que está acontecendo. Né? Então muita gente fala, não, mas vai ser vendido, olha que porcaria, não sei o que, nananã, e pelo contrário, eu acho que isso tem algumas boas alternativas com essa medida aí de trazer mais investidores, de trazer credibilidade, etc., mas tem que entender todo o contexto, tá? Enquanto não tiver todo o contexto, não posso opinar, mas isso não tem nada a ver com o que eu venho estudando, olhando, e aí as minhas iniciativas para tentar ajudar. Por fim, pessoal, eu vou pedir duas coisas. A primeira, paciência, tá? Então, acho que assim, todo mundo aqui é muito sério, a gente precisa levar a história a séria, e a gente leva ela a séria estudando, tá? E ouvindo, e entendendo, e montando estratégias de fato. Tá? Então, cuidado com a ansiedade. Obviamente a solução não vai ser da noite para o dia, numa única reunião. Então não estou aqui chegando com uma proposta e uma solução milagrosa de arrumar tudo e semana que vem está tudo resolvido, né? Então acho que é importante aí de alinhar essas expectativas, e eu vou pedir gentilmente que eu acho que é ruim, né? Qualquer tipo de pressão sem conhecimento para a diretoria atual e etc. Não estou aqui para julgar ninguém, nem para estar do lado de ninguém, né, numa questão política aí, mas para deixar muito claro que o importante é o bem maior. Então, todos precisamos estar empenhados em trazer resultados. Bom, galera, após ouvir aí o pronunciamento da Carol Pfeiffer, eu vou voltar naquela matéria que eu repercuti para vocês ontem aqui no canal do Estadão, que eu falei lá no início do vídeo, antes da vinheta poder rolar, daquela situação da informação dada pelo Paulo Guedes, de que os árabes estariam vindo ao Brasil, tem interesse de injetar 10 bilhões de reais aqui no Brasil, investir em clube de futebol, investir também em infraestrutura e outras situações. E aí eles foram colher depoimento do René Simões e também o depoimento do Sebastião Lazzaroni, dois profissionais que trabalharam por muitos anos lá nos Emirados Árabes, e aí fizeram a matéria. Tem aquela história desde 2019 que o Tamim Bin Hamad, que é um dos donos da Qatar Sports, que é dona do Paris Saint-Germain, se diz vascaíno assumido. Enfim, então eles fizeram uma matéria. Lembrando que o Estadão é um veículo de muita credibilidade. Outro jornalista de extrema credibilidade, o Rodrigo Capello, participou hoje pela manhã no programa Redação Sport TV e criticou muito essa matéria publicada pelo Estadão. Eu vou deixar com vocês o depoimento do Rodrigo Capello, que é um jornalista especializado em finanças e principalmente em finanças de clube, e tem muito know-how para poder comentar essas situações. Antes de eu trazer o depoimento do Rodrigo Capello, se liga, você que me acompanha aqui todo santo dia, você gosta de notícia e informação, não é verdade? Eu te apresento o melhor aplicativo de futebol do mundo, o OneFootball. A OneFootball é extraordinária. Nela você tem notícias do futebol brasileiro, sul-americano, europeu, e ainda pode ver de graça todos os jogos do campeonato alemão. O Lewandowski não para de fazer gol, assim como o Haaland, e você pode assistir todos os jogos. Nossa cria da base, o Paulinho, joga no Bayer Leverkusen. E o mais bacana, você pode personalizar o aplicativo com o seu clube do coração. Aí toda vez que tiver uma notícia do Vasco, a OneFootball manda uma notificação na tela do seu celular. Baixe o OneFootball. O OneFootball é parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. O OneFootball é de graça e quem baixa não consegue mais ver sem. Fiquem agora com o Rodrigo Capello. A gente não fica se atacando, né? Se um colega publica uma reportagem ruim, a gente não entra, a gente não critica publicamente, mas hoje a gente precisa quebrar um pouco dessa ética jornalística, até porque a redação tem essa característica de olhar para os jornais e aquilo que está sendo publicado. E o que o Estadão publicou hoje é algo, assim, de outro planeta. Vamos lá. O título da reportagem vocês já viram aí, mas eu vou repetir. São Paulo, Santos, Cruzeiro e Vasco são atraentes aos investidores árabes. Você lê esse título e você pensa, o repórter deve ter uma baita de uma agenda do Oriente Médio, ele deve conhecer muita gente para conseguir fazer uma afirmação dessa, porque isso aí deve ser informação privilegiada. Aí a gente vai ler a reportagem, né? Começa já com o repórter escrevendo assim, o futebol, com a nova lei que possibilita a transformação de clubes em empresas no Brasil, a lei ela não possibilita nada porque possível sempre foi. Red Bull, Bragantino e Cuiabá são empresas, estão na primeira divisão, com evidência, a gente fala neles o tempo inteiro, eles já são empresas. A lei, ela tenta estimular a adoção da SAF, que são coisas bem diferentes. Então precisa estudar o que a gente vai falar, primeiro. Depois, o jornal ele escreve assim, o futebol brasileiro passou a ser um mercado em potencial dentro de uma estratégia do Qatar para se promover para o mundo. Quais são as fontes que o jornal usa para fazer essa afirmação? René Simões e Sebastião Lazzaroni. Dois treinadores
que nunca compraram, nunca venderam um clube na vida. São boas fontes para falar sobre Oriente Médio, sobre vários aspectos, porque trabalharam lá durante muito tempo. Agora, para falar sobre compra e venda de clubes. E aí, a reportagem inteira está baseada na opinião do René Simões e na opinião do Lazzaroni de quais clubes eles acham que os árabes poderiam comprar um dia. E aí eles citam os nomes dos clubes e esses nomes vão parar no título da reportagem. Então, o vascaíno, o cruzeirense, o santista, o são paulino abre o Estadão achando que tem alguma informação relevante e, diga-se de passagem, são clubes que estão quebrados, que estão tendo essa história de empresa como uma salvação. Isso é muito delicado, isso é muito sensível para o torcedor. E aí o Estadão trata dessa maneira, pega 2 ex-treinadores, ou treinadores, perdão, se ainda forem treinadores, e usa como fonte para falar de compra e venda de clube. Bom, galera, ouvindo aí o argumento do Rodrigo Capello, eu tendo a concordar com ele. De fato, a matéria ela é muito evasiva. Fala-se dessa questão do Tamim Bin Hamad se dizer ser vascaíno, tem um depoimento do Paulo Guedes dizendo desse investimento que vem ao Brasil, e ele escolhe um depoimento do que acha, qual é a opinião, qual é a visão do Sebastião Lazzaroni e também do René Simões de um investimento árabe dentro do Brasil, falando de Emirados Árabes Unidos e também do Catar. Eles dão as suas opiniões, mas se ler o título realmente dá a entender de que esses árabes de fato já estão vindo para poder comprar esses clubes e não é exatamente assim. As coisas estão muito soltas e como o Estadão tem uma credibilidade muito grande, é um veículo de extrema importância lá em São Paulo, o Rodrigo Capello deu essa criticada. Mas eu quero te ouvir. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o depoimento do Rodrigo Capello. É isso, galera. Vou encerrando minha participação por aqui e qualquer atualização eu trago para vocês aqui no canal. Não esquece de se inscrever lá no Futebolaço Podcast e também no Cortes do Futebolaço Podcast. Tem muita entrevista bacana e olha, vou nem falar o nome da galera que tá chegando aí a partir de semana que vem, que vocês vão ficar malucos. É isso. 1, 2, 3, Futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento de que volta, mas tamo junto. Valeu, fui!